Cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. A nossa equipe agora separou 5 vídeos de Barn Finds. Barn Finds é aqueles achados no celeiro. Isso porque nos Estados Unidos há uma cultura, né, de erguer celeiros, botar carro lá dentro e esquecer que eles existem durante 40 anos. Aí geralmente um cara que botou o carro lá dentro falece, morre, alguém herda, eles abrem a porta da esperança, né? Abrem a porta da esperança e de repente tem lá uma Ferrari de edição limitada 250 GTO, que vale milhões. Então a galera, assim, fez uma seleção dos Barn Finds, são os vídeos que as pessoas falam, ó, tô com um carro que eu acho que é importante, preciso do especialista aqui avaliar, os caras vão lá, abrem e aí descobrem o carro lá na poeira, com cocô de pombo em cima, tal, não sei o quê. E embaixo daquele excremento de aves tem alguns milhões, muitas vezes, e coisas deliciosas que eu e você gostamos muito, certo? Então vamos aqui para a seleção. Eu acho que tem áudio, então vou botar esse fone aqui e vamos já para o primeiro. Imagine o cheiro desse vídeo. Então, primeiro da lista, quinto lugar na nossa lista, na verdade, não, primeiro a gente vai de baixo para frente. Boris Kazoy. Boa noite. Então, olha lá, o velhinho já abriu, o que é isso? Um Mustang, placa do Alabama GT 350. Eu não sei quais são os carros que vão aparecer aqui, tá? É assim, vai ser tão surpresa quanto pra mim, quanto pra você. Mas nós temos aqui, ó, um Mustang GT 350. Ok, placa do Alabama. Essas luzes de ré ali embaixo. Interessante. E olha a poeira, né? Olha a poeira, olha o mofo nesse side scoop. Pra que serve isso? Pro freio traseiro? GT 350. Olha lá. Olha quantos centímetros de poeira a gente não tem aqui em cima desse Mustang. Ninguém pichou, ó, alguém limpou o vidro aqui. Não dá pra ver nem o emblema do carro. Tem o cara puxava carreta com o Mustangão, nada mal, muito bom. E é um 350. Se eu não me engano, é uma série especial. Então, ele é o primeiro dono. Olha lá, os BF Goodrich Radial. Mas parece que já foi trocado esse pneu, hein? Ó, aí já começa a ficar meio estranho, porque o pneu tá novo. Pra quem não sabe, o GT 350 com faixas douradas. Isso daqui era para ser uma faixa dourada. Olha lá o emblema da Shelby todo sujo aqui embaixo, o que já indica que esse carro não é qualquer Mustang, é um Mustang diferenciado, né? É um cavalo preto que pisoteia a cobra. Não, esse aí era o Pantera, né? Enfim, and green ones and blue ones and red ones, all with gold stripes. Most of them were automatic. This was a Hertz rental car. $29.95 a day, and you could rent one of these. And there's all sorts of amazing stories about people that put roll bars in them and ran Daytona. Então, ele tá falando da história do GT 350 com faixas douradas. Ele falou que dava para alugar esse carro na época. E aí os caras montavam barra estabilizadora e iam correr no autódromo. Já vi histórias parecidas em Interlagos aqui com carros alugados, tá? Mais de uma, inclusive, né? Você vê que é uma prática antiga, pelo jeito. E o carro... Rented them and took the engines out. Né? And Daytona, the engine, put it back in and turned Eles it in. trocavam o motor quando eles faziam isso também. This is virgin. This is untouched. Parece que o carro tá And this is virgem, very ele tá special. intocado. Né? Olha só. So I'd like to know Olha o interior, rapaz. Tem lá um heavy counter ali, um aftermarket. Não, é Shelby, ó, tem o símbolo da Shelby. Só que você vê que esse negócio de botar o reloginho lá do apesão já é mais antigo que a minha avó, né?
ou melhor, minha avó dirigia esses carros aqui, ó, o botão da buzina, o logo aqui do GT 350. Eu não sou muito conhecedor de Mustangs, né? Mas acredito que isso seja algo feito durante aquela parceria que o Carroll Shelby fez com a Ford. A Ford era fornecedora dos motores para os AC Cobras, né? E se você quiser saber um pouco mais dessa história, clica aqui para você ver o vídeo do Cobra que eu gravei aqui, que conta melhor essa história. Mas acredito que seja algum carro feito em parceria já desde essa época, que a gente tem até hoje, né? Tem os Shelby 500 tal, não sei o quê. Isso aqui aparentemente parece ser um dos primeiros, né? Ou o primeiro, né? E era um carro que os caras alugavam, trocavam o motor e iam pra pista. Nada. What number this is? It should be right there. Numbers are right here. 1607. So this is the 1607. Então, é o carro GT 1607. Of, Oh, is that how that is? That, yeah, that's so how that- 6 means 1966. Então, 1966. S means street. If it said Ah, R, não. O 6 primeiro é o 1966. there would be race, and that was the more that was our radical model, car, yeah. And then it was 1607 cars. So, I mean, it's got the right motor in there. Então tá lá com o motor original. Olha as tampas de válvulas aqui com os logos da Cobra, né? Muito parecido com aqueles que eu mostrei. Olha lá os problemas frequentes de carros antigos, né? Parados, oxidação para todo lado. Os cabos de vela aqui. Olha só o que é isso aqui, o servo-freio. O cilindro mestre. Ó, o carro tá amarrado aqui em cima. Que interessante. Que interessante. Você teria coragem de dar partida nesse motor? As is? Eu não teria, não. Nem esgotando o óleo, botando óleo novo. Eu viraria ele na mão um pouco, tiraria as velas, entraria com uma câmera. Vai estar tudo oxidado, né? Você imagina bronzeamento, parede de cilindro, enfim. The intake manifold, the carburetor. Everything's right except the fuel pump. Então, tudo está certo, com exceção da bomba de combustível. They had to do that. They needed so many cars that they were painting white Shelbys into black cars. Você vê que o carro por baixo parece que era branco, né? Você vê nessa parte do capô aqui da presilha que tá tudo fudido, parece que tem um branco por debaixo da pintura preta, né? E a faixa dourada. Nada como o tempo para dar uma oxidada. Some expert over there told me that this was a 65 carryover. Really? About something in the trunk. Oh boy, I'm no expert on it. Carro com 58 mil milhas, então foi um carro que foi usado, né? Isso tá claro. Então, esse veículo, ó, a etiqueta é importante. Esse veículo está equipado com freios de competição. Uma força maior do que a normal é requerida no pedal de freio, para pressurizar o pedal de freio. Ou seja, você tinha que ter treinado perna para dirigir o Mustangão raiz, meu amigo. Aí você, hoje eu vou dar uma volta com o carro do papai, né? Aí era quando ele batia, não é? Que o cara não, que pedal duro. Não era assim? Aposto. So, did Marianne drive Olha lá, it? manual automático. So people started following her home. So- wanting to buy it. So Marianne, I want to ask you, you drove that car as your everyday car Era o carro. for years? Não. E olha lá, era a velhinha que dirigia o Mustangão. Nada mal, senhora hoje, talvez na época donzela, né? Nada mal. E por que o cara encosta um carro desse durante todo esse tempo, né? Ainda mais que utilizar 58 mil milhas, dá 100 mil quilômetros. O carro foi usado, de fato. E era um daily driver, pelo que eu entendi. Por que encostar durante todo esse tempo? Talvez nascem os filhos e aí as prioridades são outras, né? E aí o carro fica encostado, quando você vê já deu 10 anos, quando você vê passou 30 anos, os moleques se formam e aí você... talvez seja a hora de dar uma partida no Mustangão. Enfim, e ela tem hoje o que? Um Chrysler? Será que isso aqui é a casa dela? Ela tem o que? Um Chrysler, um Town & Country? Os Estados Unidos é um país, assim, peculiar, para dizer o mínimo. Quarto lugar, cavaleiros. O que vem agora para
Pra nós, ó, mais Estados Unidos, eu tô dentro da Ford, eu já vi, olha lá, os Shelby, isso aqui é o que? Um Thunderbird? What the fuck is that? Aparentemente sim. Então mais Shelbys e tem um GT40. Ah, é o GT40? Isso aqui é um bar... Puta merda. Uau. Certo. Puta merda. Imagina você achar um GT40 parado. Olha, de todas as americanas, eu acredito que a Ford é a que mais me desperta desejos estranhos. Talvez porque eu tenha tido uma Ranger e eu gostei muito dela, né? Mas isso daqui talvez seja o ápice da Ford, né? Quem não conhece a história de um GT40, a lendária história que virou filme, né, para quem não é do meio automotivo, teve acesso ao que esse carro representa, né? Lá atrás tinha o The Beast. E quando eu fui para Miami, eu vi um GT40 também. Depois também eu vi um GT40 réplica com turbinas brasileiras, com turbinas Master Power. Eu devia ter gravado conteúdo para vocês, mas enfim, já vi essas coisas ao vivo e uau, imagina você achar isso depois de 40, 50 anos. Apesar que assim, pelo menos foi guardado num lugar que tinha pouca poeira, né? Porque o carro tá relativamente... Às vezes pode ser poeira de 5, 6 anos, né? Entrou no espólio, vai saber. Hã? Então esse é um real e não tem nada parecido no mundo. Então o carro andou até 1982, então rodou o quê? Uns 10 anos? Mais ou menos? Uns 15 anos? Was 1982. We're coming up on 40, 45 years of 45 anos no use. sem uso. In 1973, o cara comprou em 1973. Guy he bought it from, Herb Wetson. He was McDonald's before McDonald's. He had a series of restaurants called... Era um cara que era o McDonald's antes do McDonald's existir, né? Ele tinha vários restaurantes, né? Então você aí, ó, você fala que oficina não é... Eu falo aqui com frequência, né? Que oficina não é hamburgueria, né? Não dá pra fritar um hambúrguer padrão pra todos. Mas aí, ó, mas se você tiver uma hamburgueria, dá pra comprar um GT40. Entendeu? Wetson's Restaurant. Minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. Nossa senhora, olha só, um carro que é eterno até hoje. Que carro bonito, cara. As faixas, confesso que estão um pouco mal pintadas, para dizer o mínimo. Mas é a rusticidade, né? A gente pode dar esse desconto. É um GT40. Olha a pintura toda pipocando de baixo para cima. Aqui teve uma... Às vezes foi uma contaminação, às vezes o carro já foi... Com certeza já foi repintado, né? Isso aqui. Não é possível. Enfim. Traseira sem bumper. Estados Unidos, traseira sem para-choque. Imagina o quão exótico era esse carro andando lá em Nova York. Para quem não sabe, o GT40, os caras fizeram esse esquema aqui da porta, né, com esse recorte, porque o cara não conseguia entrar no carro. Então a porta acompanhou, o teto acompanha a própria porta, porque se o teto tivesse aqui, ó, o cara não consegue entrar no carro, de tão baixo é o GT40, de tão baixo que ele é. Olha só o interior original do carro, velho. E olha onde está posicionado o piloto, velho. Dá pra dizer que esse carro é um volante central, quase? Quase! Ele tá quase aqui, ó, em cima do... Isso aqui não é um túnel, né? O cara tá quase no meio do carro. Pô, o cara tá quase no meio do carro, velho. Agora caiu a ficha. E eu achei que o Gordon Murray tava sendo... Caralho, é um carro de corrida pra rua, velho.
1973. the paint job, and then I think the first owner took the interior out. You know, it Então was, eles desmontaram o interior. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o estado do negócio. Olha os parafusos tudo mal encaixado, né? Câmbio manual, pelo jeito. Eu não sei se o GT40 os caras às vezes... Ah, não, é que o americano sabe trocar de marcha. Vamos botar, vender com câmbio automático, vai saber. Pelo jeito não, né? Olha lá, segunda e quarta aqui. É a dog leg. Primeira pra cá. É isso? Meu amigo. E os parafusos, um de cada jeito. Tudo trocado. Parece que alguém removeu o interior. O cara tá falando o texto agora. and had a leather interior. É isso aí mesmo. So E a travinha pra ré, né? Olha a travinha pra ré lá. Olha lá, pra você liberar a ré provavelmente entra aqui, ó. Hã? Que da hora. So, and that's still in it, as you see. Os But, bancos you know, the imitando car's never pouco been o taken padrão apart. Tom Daytona had da it in Ferrari, New York at talvez. some shop and had the engine and Olha transmission lá, os rebuilt. cabeçotes da Shelby. And they put it in, and they were going to put electronic ignition on it. Então, alguém fez uma restauração anterior, meio que mal sucedida. Iam tirar os carburadores, iam botar a injeção eletrônica. Isso aqui é um pouco complicado para falar de um GT40 com carburadores, né? Entendo o apelo, porque assim, você tem um carro velho com carburador, você está acostumado já com injeção eletrônica, bateu, pegou de manhã, à tarde, não dá pouca manutenção. A injeção eletrônica ela traz vários recursos, né? Então, de certa forma, se você pensa em usar o carro, ainda que seja um clássico, para mim, a injeção eletrônica é a melhor opção. Entretanto, tratando-se de um GT40 com carburadores originais, você tirar os carburadores originais de um GT40, estou supondo que seja original nesse caso, é tipo assim, você jogar pedra na cruz. É um sacrilégio, meu amigo. Não dá. Não dá. Eu sei que você deve ter uma opinião diferente, mas e daí? And then they stopped. É o que eu acho. And then it just sat in this guy's shop in New York. E aí ficou and I'm numa not loja sure em what Nova year. York. Finally, I think the father passed away and the son took over the shop. He was moving. O dono faleceu, o filho assumiu. It was Dell's Auto Body. Okay. It was Bill Wonder. E aí o filho, ele era ativista do Greenpeace. Já imaginou? Tô brincando. Olha lá, os relógios da Smiths. Contador de giro. Ó, 8 conto. Será que 7,5? Motorzão. Zica! Botão do limpador de para-brisa. Temperatura de óleo em Celsius. Que curioso. Em Celsius, cavalheiros. Isso aqui é o que? Uma bússola? What the fuck is this? É um ampetenciômetro. O que é isso aqui? Bússola não é. É que parece que tem um giroscópio lá dentro, né? Ou parece um negócio de ou corrente ou tensão do sistema elétrico do alternador, talvez. Vai saber. And it was Enfim. Joe Stamola. Those 3 different shops. Mais perto, né? Nassau Com County. ideias, a gente... Olha como os Why do they assentos call it a ficam quase no meio do GT40, carro. may I velho. ask? It's a GT car, but this is 40 inches off the ground. And Então, somebody pra quem não came sabe, up with, GT40 the é idea, 40 let's call it a polegadas GT40. do chão, Oh, né? right here. Okay, so there's almost a trampoline of cloth straps to hold the seat up. E I get o it, so suporte do assento era basicamente faixas de couro, né? Esticadas. Isso era o sistema de mola e amortecimento do banco, é isso que eu entendi? I've always been told that all that strapping is from parachute from World War II. Wow. E era de paraquedas, parece So o here we negócio. have Olha lá. Hypo 289, which Os carburadores Webers, que curioso, né? Você pegar um Weber individual para botar num motor Ford para competir contra uma Ferrari que é italiana. Que curioso. Weber é italiano, para quem não sabe, apesar do Weber, né? Acho que a origem do sobrenome era alemã, né? Mas a fábrica, se eu não estou enganado, era italiana, ok? Por isso que vários carros italianos tinham Webers, né? As Lamborghinis que eu mostrei aqui no canal, as Alfas, as Ferraris, costumavam
utilizar carburadores italianos, né? E por que isso é importante? Porque lembra quando eu mostrei aqui o Jaguar E-Type, que eu mostrei que o Jaguar E-Type tinha os carburadores da SU, que funcionavam num princípio diferente do que esse carburador da Weber, que funciona com o Venturi, né? Os carburadores da SU funcionam como uma espécie de... É um Venturi também, mas ele tem uma espécie de mecanismo de balanço interno, né? É um pouco mais complexo. E esse mecanismo era o mesmo mecanismo que era utilizado nos carburadores dos Spitfires, né? Dos carburadores dos caças ingleses da Segunda Guerra, com motores V12 carburados da Rolls-Royce, né? E aí vem os Estados Unidos para competir contra a Itália. Eu estou viajando, eu sei, mas vamos continuar o vídeo. I think we read 360 horsepower, I think, in this preparation. 4 Weber 2-barrel. Olha lá, Bologna, Itália, eu tava certo. Carburatore, Weber, né? Os caras acham que é alemão, não é? 289 cubic inch. Quantos? 360 horsepower, 360 I think, cavalos? in this preparation. 4 Weber 2-barrel carburetors. 4 Webers duplas. 289 cubic inch. 289 polegadas cúbicas, This is not quite the bundle menos of snakes que 5 that litros. the big block cars had, but a beautiful set of headers. A ZF, Coletores muito bonitos, uma transmissão ZF. and we're looking Olha lá, Germany. Chupa essa, o Ford não era americano. O carburador era da Itália, o câmbio era da Alemanha e... Olha, é só vendo esses vídeos mesmo. Ford. I mean, isn't this great? Qual que é o problema disso? O problema é que os times, né, que nem o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, detêm os grupos, né? E a briga entre os grupos é onde a gente tem o palco das histórias, né? E a origem desses grupos faz parte da indústria automotiva e da fabricação dos componentes, né? Por isso que isso é relevante para esse vídeo. Goste de você ou não. There are pieces on this car that are on Ford passenger cars as well. Ford I remember one thing was Motorsport. the windshield washer bag. Is it still in here? It's like every Falcon Uma had. barra estabilizadora superior, olha lá as bieletas, uma barra cromada aqui, ó. Bieletas. Tampinha de válvula Shelby. Interessante, né? Aqui devia ter alguma espécie de capa, né? Que ficava exposta aqui para a atmosfera, talvez. The same windshield washer bag. I know we'll have to take the front off. I don't think so. Né? So these are the gas tanks. Então esses são os tanques de Well, I don't know combustível. if it's on both sides. This, Yeah. Certainly over here is a saddle tank that was in the rocker panel. Então Yeah, são tanques de alcunha, né? Como é que é? A mala do cavalo? Esqueci o nome. Mas são tanques laterais, né? Sides. Ali o car acesso is para partly abastecer. fiberglass and partly aluminum. You can see this Carro- is all fiberglass in here. And you can see the remnants of these Carro little tudo de fibra de vidro. Mises right here, Oh, yeah. which I saw lots of his other cars. E had aí, remnants ó, of mice as ó, well. I'm sure. aqui, ó, para quem não conhece, isso daqui, ó, são fezes de rato, ok? Para quem não está acostumado, nunca viu isso na vida, tá aí, ó, fezes de rato. Então, assim, Lots of his other cars had remnants of então aqui tem um ninho de rato agora. mice as well. I'm sure. Hã? Que bonito, olha só que beleza. E tem uma sacola da Hydro Industries. Enfim, olha lá o ninho de rato. Tá vendo? Isso aqui é um ninho de rato para quem não conhece. Ele faz uma caminha, ele gosta dessas almofadas, ele caga e mija aqui, os filhos nascem aqui também, é uma maravilha. Esses carros, na verdade, do jeito que tá aqui, ó, que nem eu falei, imagina o cheiro, né? Falei, porque acontece isso. E aí você fica assim, você fica 2 metros, 3 metros do carro, passa uma brisa, cara, vem um cheiro de urina nesses carros. E a gente pega carro aqui na Vanguard, né? E às vezes não são carros abandonados, é o carro que o cara usa no dia a dia, ele vai viajar, aí na garagem dele o rato entra por dentro assim. Acho que a gente soltou o vídeo da 320 que tava com o chicote roído. Não, né? Não soltamos, né? Acabou não terminando esse vídeo. Mas isso é muito comum. E aí o cheiro do carro, eu passo de longe, assim, eu passo na oficina, sinto o cheiro e falei, qual que é o carro velho? Ah, é aquele lá, né? Enfim.
How many GTs were built? Do you know? Olha lá os dutos NACAs aqui, ó, 3 dutos NACAs, né? O radiador deve estar aqui na frente. Aqui parece que não tem nada de radiador, isso aqui deve ser duto para o freio traseiro também. Os dutos NACAs aí para... Isso aqui provavelmente vai para a cabine, né? Isso aqui é um duto aerodinâmico, né? Essa forma, na verdade, é feita pelo NACA, né? A Agência Nacional de alguma coisa aeronáutica, que depois virou a NASA, né? E esses são desenhos que eles padronizavam de dutos, né? Que criam uma entrada de ar que não gere turbulência e arrasto, né? São dutos aerodinamicamente eficientes. E esses desenhos são todos... Você tem números, né? Então isso aqui deve ser o duto NACA 3052, por exemplo, né? E aí você vê esses mesmos dutos sendo utilizados em projetos de aeronaves, né? Isso aqui tem basicamente em todos os aviões e são baseados nesses desenhos dos estudos NACA. Por isso que a gente fala duto NACA, né? E você vê, ó, no automobilismo eles também são úteis e são utilizados, inspirados nesses desenhos universais, né? Cultura streetcars. I know that. And I can't remember how diferentona many aí que eu race passo pra vocês às vezes. Um belíssimo GT40. Terceiro lugar é uma coleção. Puta merda! Que é isso, cara? Isso aqui é um estaleiro? É uma doca... Não. Não é uma doca seca. Mas é alguma indústria gigantesca. Sabe o que isso... Não, isso aqui é na Europa. Olha lá, um monte de Mercedes. Mercedes. Tem uns outros carros aí, uns italianos no meio, aparentemente. Num galpão de uma fábrica, até um galpão militar, um hangar, talvez, né? E olha só quanto tempo que esse hangar não ficou parado. Caralho, quantos milhões não deve ter aqui dentro, velho? Que belíssimo espaço. Que belíssimo espaço para você... Isso aqui é uma Towner? Aí já não parece tão velho assim, né? Mas tem um monte de SL aqui. Ó, tem BMW, Towners, deve ser da década de 90, vai? Tá parado desde então. Olha lá, uma série 6. Eu nem reconheço, alguns carros aqui eu não faço ideia do que seja. Imagina quantos milhões não deve ter. Série 6, Kombis, Kombi fechada. E aí? Fucão. Isso aqui é um carro inglês, aparentemente. Não, o que é isso aqui? Não faço ideia, velho. Os caras do antigo mobilismo vão saber. So I'll give you a full tour of the collection that we've got in this warehouse. Not allowed to say exactly where it is. 280 SL. O cara gostava de SL, hein, meu? R107 280 SL. Got some Morris Minor. É um Morris. Quite a mix of cars here. 911. 911. I believe this is a 964. 964. Cabriolet. Cabriolet. Very Coisa tudo. states these cars. 350 I'm told they all SL. run. I'm just testing that now. They've all driven in here. Nossa. at some Aqui tem trabalho por uns 20 anos, cara. Sem brincadeira. Tem 20 anos de trabalho aí. Pra uma oficina. 280 SL. So many of these O SLs. Zeca aqui deve estar louco, né, vendo essas coisas. Hatchback. BMWzinha hatch. Jaguar. More and more SLs as we come through. SL pra Dedéu. BMW 2002. I think this is one of the more valuable cars here. Morris Minor Traveller. O cara gostava de Morris, hein? This is cool. It's got some coach lines like on the Bentleys. that you see on this Nossa, SL. para-choque cromado, ou paralama cromado na Mercedes. Que horror. The scale of this place is just O cara incredible. trocou a porta. Isso aqui era um lasanheiro. Insight into what the interior Ou looks MG. like if you left it out for many, many years. This one doesn't even have one of its windows. Esse aqui era um lasanheiro, hein? Uma Defender. All good project cars. Defender? One of the
cars running in the back. Olha uma Land Rover. Land Rover. Land Rover's really cool. Range Rover here. Uma this is Range just Rover up. década de 90. Defender, Defender. Range Rover. Range Rover, another one just here. RR. LL. Mercedes is pretty cool. LRRR. Got a proper long one here. SEL. Or 300 SE. Kombi. cool paint job on this. Mais Mercedes. Eu espero que eles tenham trocado o óleo desse carro para estarem fazendo isso. O que pela posição do carro... Onde que era o filtro de óleo desse carro mesmo? Direção hidráulica, distribuidor, warm-up. Ai, meu Deus. Som do porco sendo esquartejado. So this one has only got just over 30,000 miles, so inside Baixa quilometragem, interior, it's like Mercedes. new, really. Época que a Mercedes fabricava carros And everything there. para a eternidade. Beautiful interior. Whereas the outside, Outra condição de indústria, outra condição de mundo, different story. né? Pelo amor de Deus, os caras estão ligando os carros. Não trocaram o óleo disso aí, velho. Puta merda. Agora a gente cai pro segundo vídeo. E é uma 300 SL. Pelo amor de Deus. Você imagina você achar um carro desses, cara? Nossa, tá todo fodido, velho. Oxidação extensa. A SL era alumínio, né? Não lembro agora de cabeça. Pelo amor de Deus, injeção mecânica direta. You know, when you think of buried treasure, everybody thinks, ooh, doubloons. Pelo amor de Deus. Não. Lá a marca da oxidação. Não. Vai saber. Chest and all kinds of. Puta merda, dá uma olhada como esse carro ele é eterno, cara. Que linha maravilhosa. Aqui é arte deco ainda, né? Apesar que é o quê? Final da década de 50? Mas enfim. Who cares? This is what buried treasure. Olha só esses dutos, velho. Ah, meu Deus. Meu Deus. The Ultimate Mercedes. A Mercedes mais pica da galáxia. Talvez, para Looks like now. muitos. Does that look like $10 million? It's pretty close, but that's what it's. 10 milhões de dólares. This is probably, at least Nesse in the last estado. few years, the most famous classic car find. E é o Well, Jay it's Leno? not a find. It's a barn find. Everybody knew where the barn. É o Jay Leno? Olha só o cubo rápido. Cadê as porcas, Guilherme? É isso aqui, ó. Você trocava a roda dando martelada. Por isso que até o acabamento aqui soltou. Ó. O cromo do... Isso aqui deve ser de aço, né? O cromo soltou. Ó, a Mercedes ainda com os louros aqui, ó. Isso aqui é um carro de competição. Meu Deus do céu. Ó a rachadura do pneu. Que loucura, irmão. Barn was. Everybody knew this was. Olha lá, o volantinho. Se eu não estou enganado, ele dobrava pra você entrar no carro. In the barn, but for some reason the owner Rudy Klein, Era o... who owned a junkyard here in Los Angeles, and it was a true junkyard. It wasn't like a restoration Era um ferro velho em Los Angeles. E o dono era o Rudy. place. It was a junkyard. He would buy all sorts of. E ele exotic comprava cars os carros and just put them exóticos. away. Some he left outside, E ele deixava some alguns were carros para probably fora. like this one. This is an extremely rare car, 1956 Mercedes-Benz. Olha os amortecedores de porta. A gente está com uma SL agora aqui, em serviço, né? Inspiração desse carro. E por que esse carro tinha asa de gaivota? Porque ele está construído num chassi de
competição. E aí, para fazer uma rigidez, né, desse chassi, eles soldaram as barras laterais ali da caixa de ar muito altas. E aí, no final, era um dos jeitos deles conseguirem fazer a porta, né? Não foi ao acaso, nasceu por causa do desenho do carro, que foi feito num chassi tubular de competição, né? E aí a caixa de ar era muito alta. E aí você tinha que meio que entrar pela diagonal no carro, não dava para entrar pela lateral. Aqui, ó. A estrutura do carro é aqui, ó. Né? Então eu tava certo, o body, né, a lataria é de alumínio. Aqui 6 em linha injetado, pelo menos na versão de competição. Aqui não está claro, parece que os carburadores estão aqui embaixo. Mas tinha uma versão injetada desse carro. Nossa, olha o estado do... Ó, aqui dá para ver a amarração da carroceria, né? Você tem aqui umas barras cruzadas, ó, elas passam por dentro do motor. Era onde tinha espaço, né? Essa barra está um pouco em ângulo. Aqui a gente tem um 6 em linha, deitado, né? Então o motor está aqui na diagonal e não reto. O motor deita para lá, o restante passa aqui por baixo do coletor, que é esse cara aqui. Né? Sistema de arrefecimento. Carro simples. Different suspension, Rudge wheels. This has everything that you would expect to find in buried treasure. Então isso aí é um tesouro enterrado. Você cavou um buraco na terra e achou um baú com várias moedas de ouro da Espanha. E assim, beleza, né? Você tem um Citroën aqui atrás, você tem um Bugatti e uma SL. Esse cara vive a vida, velho. Esse cara vive o sonho, velho. Gearhead muito antes disso aqui, ó, ser relevante, né? Porque hoje a cultura Gearhead tá bem difundida. Esse cara muito antes já era um entusiasta automotivo, né? Ele é apresentador de talk show, para quem não conhece, né? Teve um talk show lá na costa oeste muito famoso, o Late Night Show. Eu não lembro qual era o nome do Night, alguma coisa do Jay Leno. Mas esse é um cara que tem vários carros legais, para quem não conhece, tá? Tem um canal no YouTube muito interessante da coleção dele, ele faz vários vídeos. Tem vídeo do Altozan, tem ele dirigindo o Altozan, né? Um verdadeiro gentleman e entusiasta automotivo, né? Muita história para contar esse cara tem. An unusual car, it's one of only 29 built. It's 29 construídos. as it's been for the last 60 years. 60 anos inalterado. Fuel injection, not even passenger planes. This is the first automobile with fuel injection, which was just Esse carro tem injeção direta, injeção de combustível. like something from outer space. It was just like a rocket ship. E na época, a questão da injeção de combustível era um negócio de ponta num carro. Porque os caças alemães com motores Mercedes já tinham injeção de combustível, né? Isso foi uma maneira deles contornarem a baixa qualidade de combustível que eles tinham lá na Segunda Guerra, ao combustível, a base de petróleo que a Alemanha conseguia ter acesso durante a guerra, né? Injeção de combustível foi uma das maneiras que a Bosch que fez nos caças da Segunda Guerra, os Messerschmitts lá com os DB600, né? Eles já eram injetados mecanicamente, né? Você vê o quão antigo é a injeção de combustível. E aí esse carro acaba a guerra, Mercedes continua. O radiador vazando. E, nossa, não tem nem capa para ventoinha. Pelo menos não nesse modelo, né? E a injeção de combustível que eu estava falando é bem antiga, né? Bem dessa época. You know, the engine was nothing particularly O motor não era amazing. It tilted around nada the side. relevante, assim, com exceção da injeção, em termos de produção de potência. It was a 6 because don't forget Germany was coming out of the war, so Olha lá. Zündfolge. Sequência de ignição. they had to make do with what they had. So the fact that they were able to get this with mechanical fuel injection was pretty amazing, and that led to Corvette coming out with fuel injection in 57, and then
Corvette também teve injeção de combustível 57. Pontiac and aluminum cars. See, the interesting thing is, Olha o interior, cara. everybody in the Gullwing Club, É, parece um cabaré? Parece um cabaré. Parece banco de puteiro? Parece. Mas essa combinação de prata ou cinza exterior com interior vermelho era muito alemã. Muito, muito alemã. E sempre acima das combinações mais clássicas que você pode ter. Né? Belíssimo carro. Imagina achar isso aí, cara. Que coisa louca. Só o de Heleno mesmo. Mercedes, all the people who document stuff, they knew where this car was. It's been at Rudy. It's not like it's a mystery. It didn't just, oh my gosh, show up somewhere in a Eles barn. sabiam que esse carro estava lá, You just couldn't go see it. mas ele estava escondido. O dono não deixava acessar, né? Propriedade privada. Allowed certain people. Só algumas pessoas conseguiam lá acessar esse carro. Então vamos lá, primeiro lugar agora, cavalheiros. Nós iniciamos 1972. Um cara comprou um Corvette 1962. Acabou a gasolina, ele empurrou depois do quarteirão e nunca mais dirigiu. E agora o neto dele vai voltar a funcionar o carro. Caralho. Corvetão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o lugar dos barns. Primeiro é onde tem os barns, é nos Estados Unidos, com exceção daquela galpão meio militar que a gente viu lá, as Mercedes, né? Por quê? Porque o cara, nos Estados Unidos, ele comprava esses carros, né? E carro é um negócio um pouco descartável. Nos Estados Unidos, as pessoas não cuidam dos carros. Eles deixam os carros no sol, não estão nem aí, para ser sincero. E às vezes os caras compram o primeiro Corvette aqui, por exemplo, e ninguém vai imaginar que depois de 60 anos, né, por ser o primeiro, etc., o carro vai ganhar valor, né? Eles não tinham esse apreço, esse zelo, que é mais típico do velho mundo, né? Pelos produtos da indústria de massa, né? Dos meios de produção de massa, né? Nos Estados Unidos as coisas são meio descartáveis. Mas esse é um dos motivos dos carros valorizarem, né? Pela história que eles constroem aí durante o tempo. E aí, por isso que a gente tem muitos episódios de barn farms nos Estados Unidos de um carro só, em vez de uma coleção inteira, né? Um carro só. Né? Isso é bem interessante. Olha lá, o cara pendurou lá ventilador lá em cima, você vê, né? Como que o filho e o neto cuidaram bem do... O neto, pelo menos, tá indo atrás. E do lado tem o quê? Um Ford Coupé? What the fuck? Enfim. Pintura original bronze. Capota creme. Ou branca, né? Que ficou isso. Tinha um monte de coisa... Tinha tanta coisa empilhada em cima de um Corvette, puta que pariu. Que não dava pra dizer que tinha um carro aí em cima. Me parece que esse cara aqui é o neto. Em 1972 ele comprou o carro. E não em 62. O texto falava 62, enfim. Agora eles vão fazer uma restauração completa, né? Eles queriam vender o carro, mas falaram, não. O neto falou, me dá aqui o carro que eu quero restaurar ele. Aí eles vão fazer aquela lavagem, né? Vão fazer aquela lavagem. A SMR. Só passou um jato. Olha lá, sem o filtro de... Nossa, aqui tá a cuba. Parece que o negócio está meio que desmontado. A bobina, distribuidor, ninho de rato. Então uma meia gigante para tapar o carburador. Mano, tem que desmontar esse motor aí e abrir ele em bancada, velho. Isso é louco. Então, olha lá, os ninhos de rota. E aí ele está esperando que nada passou pelo carburador e está lá no meio do coletor pronto para entrar para dentro do motor quando você dá a primeira partida. Assim,
Beleza. Talvez esses caras não tenham a experiência que a gente teve aqui, né? A bateria. A bateria tá lá no... Olha que bonito, como era bonito o painel do Corvette. Isso aqui era a época da NASA, meu amigo. Isso daqui era o carro dos astronautas, né? E assim, carro americano, 2 lugares. Na época os caras construíram aqueles Cadillacs gigantescos, né? Corvette era uma coisa diferenciada, era uma coisa aeroespacial, aeronáutica, né? E aqui, né, os anos 60, né? O pós-Bauhaus aqui, né? Que coisa interessante. Então, o carpete está intacto. Ele não gosta do volante gigante, mas ele gosta do design dos instrumentos. E aí ele está com dúvida para saber se essa é a cor original ou não, e tem uma plaquinha atrás do banco, aparentemente, que diz qual que é a cor do carro. Aí eles vão tirar o assento de mola, provavelmente. Olha, até acharam uma colher. Olha o velho, mano. O velho deve estar feliz, hein, velho. Ah, eles já limparam o carro? Olha lá, eles estão num detalhamento aqui, vários produtos na parede. Olha lá o velhinho, que cena maravilhosa, hein? Meu velhinho cuidar do carro dele. Então foi isso, senhores. Aqui uns Barn Finds aqui, selecionados pela nossa equipe. Tem de tudo, mostrei de tudo pra vocês. E passei um pouco aí das histórias do carro e das complicações de você pegar esses carros velhos. Eu espero que eles não tenham dado partida nesse Corvette. Esse Corvette tem que ir para uma oficina, esse motor tem que ser aberto, aferido, tá? Porque muito do óleo escorreu, expôs o metal à atmosfera, expôs o metal à umidade, a umidade chega, entra em contato, você tem dois metais próximos um do outro lá. Vem a umidade, entra em contato com os dois, você cria uma célula galvânica, o anodo começa a corroer, né? E aí começa a oxidar tudo. Aí a bronzina já não é mais bronzina, a biela se junta ao virabrequim, vai saber, a saia do pistão cola, os anéis colam, aí vai lá o Zezinho da estética, com todo o respeito, resolve dar a partida no carro. É o sinal da destruição, meu amigo. Entendeu? Então, assim, são carros que têm um potencial valor, se bem restaurados, se bem recuperados, mas tem que ir com calma, tem que ir por etapas. É um projeto de anos aqui, tá? Talvez não no Corvette, né? O Corvette é um carro um pouco mais simples nesse quesito. Mas a da SL, por exemplo, dos outros carros aí que a gente mostrou no vídeo, são projetos que podem levar aí meses, anos, dependendo do estado das coisas e da disponibilidade das peças. Lembra que a gente está nos Estados Unidos, né? Um telefone, um pedido, overnight, tá lá na tua porta. Aqui no Brasil, meu amigo, esquece. Ah, eu preciso do conector do distribuidor, tá, não sei o quê. 20 dias mínimo para chegar, entendeu? Muito mais fácil restaurar esses carros lá. E tem muito mais carro lá também, certo? A gente fica aqui com as TL, com as Brasília e tá bom. Não gosta, vai para Cuba. É pior lá, certo? É isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Considere se inscrever neste canal.